Fala pessoal, acabei de voltar aqui pro canal de novo, depois de muito tempo sem postar, né? Acho que vocês sentiram muito minha falta, né? Mas fazer o quê? Bom, logo de cara peço que vocês se inscrevam no canal, né? Deixa o like, se gostou do vídeo ou não. Hoje no vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre como está sendo a minha experiência no Atacadão, né? Tem 2 meses já que eu já tô lá. Completei agora recentemente 2 meses, né? No dia 3. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, vamos pro vídeo. Como eu já havia dito para vocês antes, né? O que está acontecendo, né? Nos outros vídeos que eu fiz, né? Se você não assistiu ou é novo no canal, pode clicar aí, ó, na fotinho, clica e aí vai ter lá toda a estrutura do canal com outros vídeos que eu já postei, né? E aí você vai lá e assiste. Bom, mas para dar uma breve resumida, nos vídeos passados eu falei sobre a refeição no local, sobre o problema que o Atacadão lhe causa a longo prazo, né? As pessoas que saem, o porquê saem, né? Os relatos de funcionários que já estão lá há mais tempo que eu, né? De pessoas que já querem sair e por aí vai. Bom, recentemente, né, tá saindo muita gente no Atacadão, muita gente. Para vocês que não sabem, eu sou daqui de Maceió, então se algum de vocês for de Maceió, deixe aí nos comentários, né, para eu saber. E aqui tem 3 Atacadão, né, é a capital de Alagoas, Maceió. Então assim, tem 3 Atacadão, tem, para quem conhece, né, tem um na parte alta, uma na parte média, podemos dizer, entre aspas, que é uma parte alta também, porém ela fica ali no meio, né? E tem uma na parte baixa, que fica na praia. Eu fico na parte do meio, né? Então, assim, é uma filial, assim, que é menos movimentada, entre aspas, né? Comparada às outras. E, bom, recentemente saiu muita gente, né? Saiu em torno de 5 pessoas do Atacadão em menos de 2 semanas, né? Saíram porque pediu a demissão, saíram porque acabou o contrato e não queriam ficar, né? Como anteontem entrou um cara comigo para reposição de frios, né? Ou seja, ele entrou comigo quando eu entrei, que foi dia 3 de fevereiro. Só que aí, logo na primeira semana, ele já queria sair, entendeu? Sair. Eu falei, não, pô, aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouco. Ele foi aguentando os 2 meses. Até que anteontem chamaram ele lá na portaria. Quem sabe, sabe, né? Quem não sabe, um dia vai saber. E aí, quem vai na portaria, né, é pra ir embora. Quando a pessoa tá ali na parte da experiência, entendeu? E aí, chamaram ele foi lá no RH, né? E desligaram ele da empresa. Falaram que não ia continuar e tal. E bom, né? Bom por um lado porque ele queria, né? Então assim, ele não queria ficar, já tinha comentado com a RH e tudo. Então, beleza. Dia 14 ele vai retornar para entregar as fardas, né? E ver se tem alguma coisa a receber, não sei. E segunda-feira passada, né, saiu também uma outra pessoa, uma da parte da reposição, né, que tá há muito mais tempo, ele tava lá há 1 ano, né, e aí ele foi lá e pediu para sair, e saiu, né, saiu e foi para uma outra empresa, uma empresa de carros que fica do ladinho também do Atacadão, né, porém, né, não só ele, como uma outra pessoa também saiu ontem, né? Assim como várias outras pessoas também saíram. Aí eu te pergunto, por que essas pessoas estão saindo, né? Se vocês sabem por que, deixa aí nos comentários. Por que será que essas pessoas estão saindo? Será que é porque trabalham muito e recebem pouco? Será que é porque a coluna não aguenta mais, né? E assim, eu acho engraçado, velho, que tipo, tem pessoas lá dentro que parece que realmente gosta daquilo, sabe? Se você
falar uma coisa que vai ser um pouquinho melhor, ela vai falar, não, isso aqui é melhor, né? Não vou citar nomes, não vou citar em que cargo essa pessoa está, né? Mas, tipo, houve um caso aí, que eu havia perguntado, né, para um dos funcionários de lá. Perguntei, e aí, vai fazer o quê? Vai fazer faculdade e tal? Ele falou, não, tô pensando aqui em fazer e tal, né? Beleza. Só que aí uma outra pessoa, havia comentado, não, mas aqui você tem oportunidade de crescimento. Aí eu peguei e comentei, né? Sabia que o setor de atacado está em crise? Por que está em crise? Essa pessoa perguntou. Não, porque tem muitos funcionários, né? Assim, poucos funcionários para os cargos que tem. Ou seja, operador de caixa, repositor, empilhador e por aí vai, né? Aí ele queria falar o porquê, só que eu sabia o porquê, claro, né? Aí ele ia falar, quer que eu diga o porquê? Eu falei, eu já sei o porquê. Aí ele, por quê? Aí eu falei, né? Falei, não, porque você trabalha muito, ganha pouco, você entra na prática, na teoria uma coisa e na prática é uma coisa completamente diferente, que não havia comentado nos outros vídeos. Ele falou, sim, exato. Né? Então, assim, esse é um dos grandes motivos pela qual muitas das pessoas saíram nessas 2 semanas. Não foi porque a empresa demitiu, porque se depender da empresa, a empresa não demite de jeito nenhum. Você pode chorar, mas a empresa não vai demitir. Ou seja, essas pessoas foram demitidas porque foi lá e disse, olha, não aguento mais, estou me demitindo, entendeu? Por isso. Então, assim, como eu havia dito, né, sobre essas pessoas que realmente parece que gostam da empresa, né, e aí ela falou, mas se você for trabalhar no shopping, você vai trabalhar de domingo a domingo. Você vai trabalhar de domingo a domingo, pode até ser, mas vai ter horários especiais, mas vai ter, vamos supor aí, vai ser menos trabalho, né? Dependendo do cargo, você vai ter aqui até umas comissõezinhas, né? Então, assim, ele mesmo também falou, né, que trabalhar no atacadão é mais pesado que trabalhar no shopping, e de fato, né? Então não adianta essa pessoa querer meio que defender uma coisa que não dá para defender. Não é, porque se fosse bom, por que aquelas pessoas estariam saindo, né? Então, assim, ultimamente, nesses meses, eu tô pensando muito se eu vou querer ficar ou não. Eu tô no meu último mês já, então, assim, esse aqui, o meu contrato praticamente acabou no mesmo dia que o domingo do repouso dos frios acabou, entendeu? Que foi no dia 3. Ou seja, eles estão me dando mais um mês, entre aspas, grátis, pra mim, pra ver se eu fico ou não, entendeu? Então, assim, eu tô pensando muito ainda se eu quero ficar ou não, porque tem dia que realmente é chato, tem dia que realmente é tedioso, né? Tem dia que, como eu havia comentado aqui nos comentários, que eles mandam você puxar 30 pallets de um ponto A para o ponto B e depois do ponto B para o ponto A. Parece que tá fazendo de idiota, entendeu? Sério. Mandar puxar 30 pallets para um ponto B para depois botar tudo no mesmo lugar de novo. Entendeu? Então, assim, é chato isso também, né? Eu já perdi 5 quilos nesse meio tempo. Tava treinando, nem tô mais treinando mais, porque me falta ânimo, me falta força de vontade, né? Aí quando eu vou trabalhar, tô lá cansado, eu pego de 3 horas da tarde, eu vou até 11h10 da noite, né? Só que de 10h30 em diante o cara fica ali só macetando porque não tem muito o que fazer, né? A não ser jogar o lixo e esperar da hora, né? Então beleza. Então, assim, eu tô pensando bastante nisso, se eu vou querer ficar ou não, né? Tô encaminhando já umas outras coisas também por fora da empresa. E se eu ficar ou não, vou vir aqui, vou comentar pra vocês o porquê eu escolhi ficar ou não.
né? Mas já dá pra entender mais ou menos qual vai ser o meu caminho, né? Pra essa conversa aqui que eu tô tendo. Só não tô falando a certeza, né? Se eu vou ficar ou não, mas já dá pra entender. Então, assim, recentemente, né? Eu peguei minha bike, né? Que tava em outro lugar. E agora sim, tô tendo mais liberdade pra me poder ir, voltar, sem ter que depender muito ou de carro ou de transporte público, ou a pé, né? Porque era muito chato o cara ir a pé, ter que voltar a pé, não sei o que a pé, por mais que seja perto, né? É chato o cara estar a pé pra cima e pra baixo, né? Então assim, agora com o meu transporte, né? Meu próprio meio de transporte, eu aqui, ó, saio 2h40 de casa, 2h47, chego lá 2h57, entendeu? 10 minutinhos eu tô lá, ou até menos. No intervalo, que é 5h30 ou 6h30, eu pego e venho pra casa, entendeu? De boa. Como, descanso, tomo um banho, depois eu vou, entendeu? Então assim, por esse lado até vai, né? Mas tem muitos outros fatores que esse lado aqui não vai cobrir nada, né? Como eu já havia comentado, que é o que? A alimentação, que é o que? Trabalha muito, recebe pouco, que é o que? Faz papel de 30 pessoas, né? Que é o que? Faz esse papel de idiota ou besta, pegando um negócio do ponto A pro ponto B e depois do ponto B pro ponto A, entendeu? Então assim, tem muitas outras coisas envolvidas, né? E é isso, pessoal. Vamos ver, né, se eu vou querer ficar ou não, né? Eu espero que não, né? Não dá pra mim. É meu primeiro emprego. Não é possível que eu vou morrer. Entendeu? Então assim, eu vou procurar sempre algo melhor pra mim, né? Seja estudando, para ir em faculdade, seja um trabalho, né? E por aí vai. Um trabalho melhor. Não tem essa de você, não ser CLT. Não tem. Entendeu? Agora você é CLT, mas você não precisa ser escravo da CLT pro resto da vida, né? É que não digo, né? A pessoa é CLT para crescer na vida. É CLT para bancar um estudo, para bancar um sonho, seja material ou um sonho distante, a 18 mil quilômetros em outro país, entendeu? Para tentar algo melhor, uma economia mais estável, né? Então assim, CLT não é você ser agora 18 anos e ser CLT 50, 60 anos. Não, porra. Você tem que usar esse meio tempo, né? Para procurar empreender, crescer, evoluir, estudar e por aí vai, né? Então assim, ninguém começa na vida sentado ali na cadeira de escritório. Óbvio que hoje pode até começar, né? Mas porque vai ter alguém ali que vai bancar, né? Entre aspas. Então assim, não estou falando isso como uma forma de ferir alguém, entendeu? Não, mas se a pessoa tem condições, bom, né? Mas tipo, tem pessoas que têm condições que alguém mesmo assim quer trabalhar, né? Eu mesmo. Eu tenho, mas eu quero trabalhar, entendeu? Eu quero ter essa experiência. Não quero ficar em casa parado. Então assim, até as pessoas mais ricas do mundo começou do baixo. Começou ali sendo um CLT, um vendedor, trabalhando que nem um condenado, né? Para depois crescer, para depois evoluir. Então assim, só depende de nós mesmos, né? Se a gente quer ficar ali CLT o resto da vida, ou se quer ser CLT por um certo período de tempo, até conseguir algo muito melhor. Só depende de nós. Entendeu? E de mais ninguém, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, metem um pé no like, entendeu? É o pé, não o dedo. O pé no like e o dedo mindinho
na inscrição. Aí você se inscreve lá, bonitinho, né? E com a mão, agora sim, com a mão, vocês vão lá e digitam o que comentou, meu Deus do céu. Vocês digitam o que vocês acharam do vídeo lá nos comentários.